Olá, dia de fazer doce de goiaba. Essa goiaba foi colhida, higienizada, porcionada e congelada. A gente começa acendendo o fogão, vamos fazer no fogo a lenha, porque essa receita demora bastante tempo. Primeira etapa é colocar a goiaba para ferver. Ela solta um líquido próprio dela, né? Não precisa estar adicionando água. E a gente dá essa primeira fervura para facilitar na hora de bater e separar a semente para poder usar a polpa sem a semente, né? Então aí a gente está fervendo essa goiaba. Como vocês veem, ela solta bastante líquido. E aí nós processamos e por fim a gente peneira. Separando então a polpa da semente. A próxima etapa é fazer um caramelo. Então a proporção de açúcar é metade da quantidade de açúcar para a quantidade de polpa. Se a gente tem 5 kg de polpa, vai usar 2 kg de açúcar. Se a gente tem 1 kg de polpa, vai usar meio quilo de açúcar e assim por diante. Fazemos o caramelo. Esse é um tacho de ferro, né? Por isso cuidado de estar sempre mexendo para não queimar. E aí o caramelo pronto. Sem os grumos. Quando ele fica pronto, a gente adiciona a polpa. Essa quantidade que a gente fez foi de mais ou menos 10 kg de polpa. Então a gente usou 5 kg de açúcar. E no final, quando o doce está quase pronto, a gente adicionou 6 limões, que é para garantir a conservação, o brilho e também ajuda no sabor esse limão, né? Esse momento de despejar a polpa no caramelo, a gente tem que ter mais atenção, porque o caramelo ele atinge uma temperatura muito alta, né? E tem o risco de queimadura. Então vai misturando aos poucos, sem pressa. E você tem a opção também de misturar o açúcar na polpa, só que aí leva mais tempo. Quando a gente faz o caramelo pro doce, a gente acelera o ponto final do doce, né? A gente acelera esse tempo de cozimento dele. Então vai misturando, com muita calma. E aí a partir desse ponto que você efetivamente agora começou a fazer o doce, né? O ideal é um fogo médio para você não queimar o seu doce. Aí a gente está no fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha sabe que controlar essa altura do fogo é um pouco mais difícil. Então a partir desse momento a gente esteve o tempo todo mexendo para que o doce não queimasse. Aí meu esposo está mexendo o doce. Aquele momento da paciência, né? E nesse momento de mexer o doce, nós alternamos, né? Eu e meu esposo, porque ao mesmo tempo a gente ainda estava processando a polpa. Como era uma quantidade muito grande de goiaba, rendeu esse tacho, né? E rendeu ainda uma outra quantidade que vai provavelmente ser uma goiabada. Mas é mais adiante. Então, enquanto ele mexe, eu fui lá processar mais goiaba. E esse cenário aí da casa da minha mãe eu acho uma graça, né? Parece casa de sítio. Não é sítio não, gente, é na cidade. Mas aqui onde a gente mora ainda tem essa característica, né? Muito perto do centro urbano. Ainda tem esses redutos assim que lembram uma casinha de sítio. Aí foi a minha vez de mexer o doce, enquanto meu esposo processava a goiaba. Batia, peneirava. E esse foi o trabalho de um dia inteiro, tá? Que tá passando bem rapidinho, mas a gente
Chegou na casa da minha mãe por volta das 10 da manhã e fomos até umas 8 da noite, zelando aí por esse preparo. Para nós é muito importante esse momento, né? Especialmente para mim, que é uma goiaba orgânica, que a natureza nos deu gratuitamente. Então, fazer o bom uso desse ingrediente. E o doce é uma coisa que acalenta o coração, né? Faz bem pra gente. Então, valorizar essa riqueza que a natureza nos dá, né? Que essa experiência de vida nos dá, eu acho primordial. Então, vivemos essas aventuras pela valorização. Aí o doce pronto, olha que lindo que ficou, bem brilhoso, a goiaba bem cozida. O ponto que a gente gosta é um doce um pouco mais firme, né, que vai garantir que ele vai durar mais tempo. E ficou saborosíssimo. Vale alertar também o processo de conservação, né, se você deixar na geladeira, ele vai durar ali no máximo 1 mês. E a gente faz o processo de escaldar os vidros, colocar dentro desse vidro o doce já frio e levar o vidro a ferver por uns 5 minutos, né? Então 5 minutos para ferver o vidro e deixar ele sem nenhum micro-organismo. Coloca o doce dentro, volta pro fogo com uma toalha embaixo da panela para não quebrar o vidro, ferve mais 5 minutos. Aí você vai garantir o processo a vácuo e esse doce dura mais de ano. A gente tem a experiência aqui de guardar ele por 3 anos e ele ainda manter a sua conservação, né? E esse foi o resultado. Todos esses vidros e mais ainda um tabuleiro com o doce.